Deus abençoe a todos. Que alegria poder estar aqui mais uma noite na terça profética para estarmos declarando a palavra do Senhor sobre as nossas vidas. Nessa noite quero renunciar ao direito que vocês me deram, e o meu pedido é que o Espírito Santo fale aos nossos corações de uma forma muito especial, que Ele possa estar ministrando ao seu coração as necessidades que você precisa ouvir essa noite. A palavra que eu trouxe essa noite, eu confesso que eu já ministrei ela algumas vezes, mas durante essa semana, diante de alguns desafios que eu e a minha casa estava vivendo, o Senhor falou muito forte comigo, de uma maneira totalmente diferente do que eu já tinha visto essa palavra. Eu queria compartilhar ela com você, porque primeiro ela ministrou muito ao meu coração, e eu creio que ela vai falar com você de uma maneira especial hoje. Queria que você abrisse sua Bíblia no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Existem palavras que você vai estudando, vai ministrando sobre ela, mas existem algumas que Deus nos dá no meio do fogo, e essas corta, acalenta, elas nos renova, nos ativa, e essa palavra foi uma que trouxe muita força em um dia de tempestade na minha vida. Então eu queria compartilhar com você Atos capítulo 12, versículo 1. Atos capítulo 12, versículo 1, a palavra vai dizer assim: porque aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E era então os dias dos pães asmos. E havendo-o prendido, lançou na prisão, e o entregando a 4 grupos de 4 soldados, cada um para que guardasse tensionalmente apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, porém, estava guardado na prisão, mas a igreja orava com insistência a Deus por ele. E ora, quando Herodes estava para apresentá-lo naquela noite, Pedro dormindo entre 2 soldados, acorrentado entre eles, das cadeias dos sentinelas, diante da porta que guardava a prisão, eis que sobreveio um anjo do Senhor, e um resplendor de luz entrou naquela prisão, e tocando no lado de Pedro, o despertou dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe todas as suas cadeias. E disse-lhe ainda o anjo: cinge, calça as tuas sandálias. E ele fez e disse mais: cinge com a tua capa e me segue. E Pedro, saindo, seguia para compreender se aquilo era real, que fazia intermédio ao anjo, julgando que era uma visão. Depois de terem passado a primeira, a segunda sentinela, chegaram na porta de ferro que dava para a cidade, o qual lhe abriu por si mesma. E tendo saindo, passaram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro então, tornando em si, disse: agora sei que verdadeiramente o Senhor enviou o seu anjo, me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo dos judeus. Depois assim de refletir, foi à casa de Maria, mãe de João, que ali tem o sobrenome Marcos, onde muitas pessoas estavam reunidas orando. E quando ele bateu o portão do pátio, uma criada chamada Rode saiu ao escutar. E reconhecendo a voz de Pedro, de gozo não abriu, portanto, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava lá fora. Então lhe disseram: você está louca. Ele, porém, assegurava que era ele. Então dizia: é seu anjo. Mas Pedro continuou a bater, e quando abriram, viram e pasmaram. Amém? Até aí nós vamos ler a palavra. Que o Espírito Santo de Deus fale conosco nesta noite de uma maneira especial. Queridos, a igreja estava vivendo um tempo de muita pressão, de muitas dores, de muitas lutas. A igreja estava vivendo um período de perseguição.
onde a palavra vai dizer de uma maneira muito clara que alguns da igreja estavam sendo maltratados, que Tiago tinha acabado de ser morto à espada. E o que me angustia também nesse texto é perceber que Herodes, percebendo que a igreja estava sofrendo, que isso agradava os judeus, ele continuou maltratando, ele continuou perseguindo, ele continuou ferindo o povo. E vendo esse texto, traz uma angústia para nós, porque somos uma igreja triunfalista, somos uma igreja vitoriosa, somos uma igreja que tem um Cristo vencedor. E às vezes é difícil para nós admitir que Herodes prevalece. É difícil para nós entendermos que às vezes Herodes maltrata, que às vezes Herodes fere, que às vezes Herodes machuca, que às vezes Herodes nos faz chorar, nos faz sofrer. É difícil para essa igreja triunfalista, que tem um Cristo vencedor, que até a morte ele venceu, entender que tem hora que o inimigo salta os primeiros fogos, que tem hora que ele declara dizendo que está ganhando, que está vencendo, que as vitórias estão diante dele e nós estamos sofrendo. É nisso que o Espírito Santo falou comigo nessa palavra. Estava vivendo dias de tribulação, alguns irmãos sabem. Levei meu filho praticamente morto para o hospital, de 4 meses, desfalecido. Na outra semana, pedra nos rins, interno, Glaucia interna na UTI, com pneumonia. Falei, Jesus, o que está acontecendo? Parece que Herodes estava prevalecendo. E Deus me deu esse texto no meio do fogo que eu estava vivendo. Porque a Bíblia vai dizer que ele continuava a maltratar. Só que a igreja não reagiu. Mas quando a igreja reagiu em oração, e a Bíblia vai dizer que a igreja fazia contínua oração, o anjo desceu e a vitória foi decretada. Aí Deus falou comigo: enquanto Herodes continua maltratando, a igreja precisa continuar orando, porque a continuação da oração faz a força de Herodes cair por terra. O Espírito Santo falou comigo: a força da oração contínua faz com que a espada de Herodes não prevaleça. Então eu preciso trazer uma palavra para o seu coração. Aumente o volume da sua oração. Pastor, mas eu estou chorando, ora. Mas eu estou sofrendo, ora. Mas eu estou enfermo, ora. Mas eu estou devendo, ora. Mas eu estou com casamento desfalecido, ora. Mas eu estou com luta com o filho, ora. Mas eu estou com crise espiritual, ora. Porque a sua oração vai fazer Herodes cair por terra. Dá uma sacudida no seu irmão e fala assim: vamos orar, vamos aumentar o nível de oração. A oração da igreja fez o céu reagir, porque a igreja não orou. Tiago morreu espada, a igreja orou, o anjo desceu para livrar Pedro. Eu acredito que uma igreja que ora, o inferno precisa se desfalecer diante da oração da igreja. Não há poder que resista uma oração. Não há demônio que resista o poder da oração. Não há macumba do inferno. Não há potestade maligna que resista uma igreja, uma família que ora. Eu não sei a sua história, e sinceramente não sei o que você está vivendo, mas existem momentos que parece que Herodes está prevalecendo. Tem momentos que a gente não entende as dores que gritam dentro de nós, por causa das feridas de Herodes, dos espancamentos de Herodes contra nós.
E não é contra mais a carne e o sangue que lutamos. Lutamos contra as potestades malignas. As nossas guerras, a maioria delas são dentro de nós, são dentro da nossa mente. E só existe uma maneira de Herodes não prevalecer contra nós: é se dobrarmos o nosso joelho e começarmos a orar. A igreja precisa voltar ao lugar da oração. A igreja precisa voltar a acreditar que a sua oração tem muitos efeitos. A igreja precisa acreditar que orando o inferno treme. Que Deus não, o inimigo não tem medo da sua patente, o inimigo não tem medo do seu carro, do seu dinheiro. O inimigo tem medo quando você ora, quando você dobra os seus joelhos. É que as nossas vitórias são vencidas, que as nossas lutas são vencidas e as nossas vitórias são adquiridas. Mas quando que eu começo a orar? Continuamente. Se não resolver hoje, Mateus, continua orando. Se não resolveu com o mês, continua orando. Porque a Bíblia fala que havia uma continuidade de oração. Eles estavam orando de manhã, eles estavam orando à tarde, eles estavam orando à noite, eles estavam orando de manhã, eles estavam orando à tarde, eles estavam orando à noite. E na oração o milagre aconteceu. Parece simples, mas o maior desafio nosso, como liderança, é fazer a igreja orar. Tem uma semana de madrugada que parece 30, 40. Na salinha de oração, pouquíssimas pessoas visitam ela. Porque é difícil orar. É difícil interceder. Às vezes você não está entendendo porque que a espada de Herodes está prevalecendo. Talvez você está gritando, debatendo, dizendo: Herodes está me matando, Herodes está me... Só que o céu só está esperando você reagir. O céu só está esperando você se posicionar. Como que o dono da igreja via a igreja sofrendo? O dono da igreja guarda a igreja. Pode uma mãe esquecer do seu filho, mas ele não esquece da igreja. A Bíblia vai dizer que ele guarda de dia, ele guarda de noite, ele guarda a entrada, ele guarda a saída. A Bíblia diz que 10 mil cai à direita, 1000 à esquerda. Como que ele vê essa igreja sofrendo e não faz nada? Porque é o seu posicionamento que vai fazer o céu se movimentar. É quando você se posicionar como sacerdote dentro da sua casa, como mulher dentro da sua casa, como filho dentro da sua casa. Quando você se posicionar como um bom empregado no seu trabalho, como empresário na sua empresa, e dizer: aqui é do Senhor. É você pôr as plantas do pé e dizer: o que eu pôr o pé, aonde eu pôr a mão, abençoado será, e o mal vai bater em retirada, porque a tua palavra me garante que o Senhor está comigo. A igreja precisa posicionar em oração para o milagre acontecer. Sabe o que mexe comigo? É que queremos vencer, mas não queremos pagar o preço da oração. A igreja começou a orar, e a gente vai ver agora o resultado de uma igreja que ora. Quando a igreja fazia contínua oração por Pedro, a Bíblia diz que o céu olhou para baixo. Eu quero declarar nessa noite que o céu vai olhar para você aqui. Eu quero declarar aqui nessa terça profética: o céu está olhando para você agora. Diante do seu posicionamento em dizer: Herodes não prevalece mais contra mim, Herodes não prevalece mais contra a minha casa, obra nenhuma do inferno prevalece contra mim, porque eu conheço o Deus que me garante a vitória. O céu olhou para baixo, e a Bíblia diz
que um resplendor de luz entrou dentro da prisão. Eu acho lindo essa ação de Deus, quando Ele diz que o resplendor de luz entrou. Porque a primeira coisa que Deus fez na criação foi o quê? Haja luz. Sabe para quê? Para que todas as outras coisas olhassem o que Ele iria fazer. Deus está trazendo luz, porque tem muita gente que precisa assistir sua vitória. Tem muita gente que precisa assistir seu testemunho. Tem muita gente que precisa ver o que Deus vai operar nessa prisão, o que Deus vai operar diante da força de Herodes. Então Ele está dizendo, um resplendor de luz entrou, porque vai ter milagre, que gente vai ter que olhar e reconhecer que não foi sorte, mas foi Deus operando na sua vida. Amém? Aí a Bíblia diz que um resplendor de luz entrou. Eu quero declarar que Deus está trazendo luz sobre a sua vida. Um resplendor de luz está entrando dentro da sua alma nessa hora, no mais profundo do seu coração. As trevas em volta de você estão sendo decepadas nessa hora, porque a luz está raiando. Ele está chegando para declarar que um novo tempo está chegando na sua vida. Aí a Bíblia diz que o anjo desce. Assim o anjo desceu. Quando o anjo desce, a Bíblia vai relatar que Pedro está entre 4 quaternos de soldados. Está amarrado a 2 soldados, preso aqui e preso aqui. As suas 2 mãos estão presas a 2 soldados, e ele dormindo. Aí Deus falou comigo, pastora Rosângela, aonde que Pedro aprendeu a descansar no meio da luta? Porque no outro dia, Mateuzinho, ele ia ser preso, morto, porque preso ele já estava. No outro dia era o dia que Herodes ia apresentar ele e matar. Se você sabe que Herodes vai te matar no outro dia, você consegue dormir, irmão? Fala para o irmão que está do lado, você consegue dormir? No meio dessa pressão de juízo de morte, você dorme? Se o dia 15 está chegando a fatura do cartão e você já está sem dormir, se o aluguel vence dia 20, você já não sabe o que faz. Ele está dormindo. Pedro está me ensinando. Eu aprendi com Jesus, porque um dia eu fiquei ansioso no meio de uma tempestade, o vento contrário, a água entrando dentro do barco, e eu vi ele dormindo. E eu só estou replicando aquilo que ele me ensinou. Ele me ensinou que no meio da tempestade, se não há nada mais o que fazer, descansa. Porque se eu perdi o controle, Ele está no controle de todas as coisas. Se não há mais o que fazer, Jesus me trouxe aqui na terça profética para dizer para você, descansa. Porque no seu descanso Ele vai fazer o que você não pode fazer. Ele vai atuar aonde você não consegue. Ele vai tocar onde você não consegue tocar. Ele vai convencer quem você não consegue convencer. Ele vai mudar a cabeça de gente que você não consegue mudar. Ele vai abrir porta que você não consegue. Ele vai repreender a fúria de quem se levanta contra você, que com seus argumentos você não consegue convencer nada. Fica tranquilo, descansa, porque quando você descansa, Ele trabalha. Ele trabalha para quem nele confia. Caminha de noite e de dia.
operando Ele, ninguém impedirá. Ele está descansando. Só que algo poderoso está acontecendo naquele momento, porque no meio daquele descanso todo, daquela tranquilidade que Pedro está sobre a pressão, entendendo que se Herodes pegasse ele estava na glória, e se soltasse, ele continuaria no Evangelho, sabendo que o controle não estava nele, mas estava no céu. Diante daquilo ali, uma coisa aconteceu poderosa, pastora Natasha, que Deus falou comigo. Ele está conectado a 2 soldados. Está preso aqui e está preso aqui. Os 2. O anjo desce. Com a palavra que o anjo dá para ele, as cadeias se despedaçam. Quando ele desconectou com quem estava com ele, a Bíblia vai dizer que logo em seguida, a porta que estava fechada, abriu. Porque existem pessoas que estão conectadas conosco, que estão impedindo de um novo tempo acontecer na nossa vida. E é só quando a gente desprende dessas pessoas que as portas se abram lá na frente. Enquanto ele estava preso aqui com os soldados, enquanto ele estava conectado com os soldados, que o aprisionava, que acorrentava, que amarrava a vida dele, que não tinha jeito de sair, nada aconteceu. Mas quando ele desconectou disso, a porta abriu e o milagre aconteceu. Eu aprendi algo com essa palavra. Não chore para quem foi. Celebre o novo que está acontecendo na sua vida. Existem coisas e existem pessoas que vão ser desconectadas de você, porque tem uma grande porta lá na frente se abrindo para você, e elas não fazem parte desse processo. Elas não fazem parte deste momento novo. Elas precisam ser desconectadas para que outras portas se abram maior. Tem gente que está amarrando, tem coisas que estão amarrando a sua vida, e você precisa se libertar delas. E se você não tem força, o anjo desceu para quebrar as correntes aqui nessa noite. A Bíblia vai dizer que o anjo olhou para ele e disse assim: primeira coisa, ele preso, dormindo, o anjo vai e toca do lado dele. Eu gosto disso. No dicionário Leleco Almeida, vou te explicar o que Jesus estava dizendo para ele. Que essa cutucadinha do lado aí, com muito respeito, dá uma cutucadinha do lado dessa pessoa, se você tem intimidade com ela aí. Pedro, se liga, acorda. Você está se ambientando num lugar que não é para você. Porque tem hora que a gente precisa descansar, mas tem gente que é tão descansado que não quer parar de descansar. Tem gente que gosta desse, não, Deus vai fazer, fica tranquilo, Deus vai operar. E tem os versículos até decorados. Olha as aves do céu, Leleco, olha como é que elas comem, olha os lírios do campo como se vestem. Deus cuida de tudo, rapaz. E o mundo está desabando e ele está tranquilão. Eu conheço gente assim, que está tudo em volta dele gritando para ele reagir, e ele não reage. Aí o anjo precisa de ir lá tocar nele. Eu falo: Pedro, eu não te fiz para ficar preso, eu te fiz para ser proclamador das boas novas. A sua história não acaba aqui com Herodes. Quem dá o ponto final na sua história é quem construiu ela,
Sabe o que ele está dizendo? Você esqueceu quem eu sou, Pedro? Eu apago a força do fogo, eu faço o leão jejuar, eu quebro as muralhas, eu abro caminho no meio do mar, eu tiro o povo do Egito, eu levanto do calabouço. Eu sou Deus, Pedro, operando eu, ninguém pode impedir. Dá uma sacudida nessa pessoa e fala: você está esquecendo quem Ele é, você está esquecendo do que Ele pode fazer, você está se acostumando no meio dessa cadeia, você está se acostumando no meio dessa prisão. É hora de você despertar e entender que Deus vai ter uma intervenção para tirar você dessa situação. Dá uma cutucada no seu irmão e fala: não acostuma com a cadeia não, meu irmão. Porque a cadeia é só um período para te guardar. Porque a Bíblia fala assim: e Pedro foi guardado na prisão. Sabe por quê? Porque se ele estivesse lá fora, Herodes matava ele. Aí Deus guarda ele por um período, onde todo mundo está desesperado, acabou a vida de Pedro. E era Deus com a mão assim, ó, dizendo: estou te guardando, estou te escondendo, estou te preservando, estou aqui com as minhas mãos sobre a sua vida. Enquanto tem gente achando que a sua história acabou, eu estou te velando, te guardando, para que ninguém te ache, ninguém te toque aqui, porque aqui você sai não como prisioneiro, mas como uma experiência que vai marcar seu ministério para sempre. Prepara, que essa prova Deus está te guardando, porque tem coisa boa chegando para você. Aí a Bíblia diz que o anjo vira para ele e fala assim: Pedro, levanta. Interessante é que o anjo não deixou Pedro argumentar. Eu estou aqui preso já tem uns dias, está muito difícil, 4 batendo, estou sofrendo, levanta, a obra tem pressa. Não é hora de reclamar, não é hora de ficar remoendo as suas feridas. Se recomponha, levante a sua cabeça, porque você sai daqui não como um prisioneiro, mas como um vencedor. Pega a sua capa, Pedro, pega a sua sandália, pega seu cinto, não larga nada para trás, porque nada vai ficar na mão do inimigo. Você não sai daqui correndo não, sai daqui com calma, com tranquilidade. Pode pegar a capa, pode calçar a sandália. Se é eu, largar tudo para trás, saía de cueca. Fui parar no hospital outro dia quase assim. Meu filho passou mal, do jeito que eu estava eu fui. Por causa do desespero. Só que Jesus não trabalha com desespero, Jesus trabalha com honra. Porque quando a gente sai com desespero, a gente sai como um foragido. Quando a gente sai no desespero, a gente sai como alguém que não programou nada. Jesus não trabalha desse jeito, Deus trabalha com honra. Pega a sua capa, sai com tranquilidade. Pode calçar a sandália. Será que é as sandálias de amarrar, como antigamente? Hein? Demora uns 10 minutos para amarrar aquelas tranças tudo. Amarra, Pedro, fica tranquilo. Bota a capa aí. Porque o sono que eu coloquei nesse soldado, ninguém vai acordar. Você sai daqui, mas você vai ver como é que você vai sair. Você vai sair desfilando no meio dessa prova. Ah, se eu estou aí para receber essa palavra. É Deus dizendo: limpa a lágrima, arruma o cabelo, passa um batom, mulher. Ei, homem, faz a barba, lava a cabeça, põe a melhor roupa, porque nessa prova você não sai humilhado, você sai de cabeça erguida. A Bíblia vai dizer que o anjo foi, e a palavra do anjo para ele foi uma só: me segue. E essa é a nossa maior dificuldade. A maior dificuldade que a gente tem é seguir o anjo. Porque no nosso ímpeto, da nossa ansiedade, a gente passa na frente.
Só que quando a gente passa na frente, a gente não sabe o caminho. Eu não sei, pastora Natasha, já perguntaram para a senhora assim, e agora, o que eu faço? Sabe por que a gente fica perdido, sem saber o que fazer? Porque a gente passou na frente do anjo. Porque se a gente está seguindo o anjo, a gente sabe para onde a gente vai. Se a gente segue a rota, se a gente segue a direção, se a gente segue a presença sempre vai nos guiar no caminho seguro, ao ponto da gente sempre saber para onde que a gente vai. Deus está dizendo para alguém aqui hoje, segue a presença, porque a presença não falha. Não segue seu ímpeto, não segue a sua emoção, porque a sua emoção passa, o seu ímpeto passa, as suas decisões vão permanecer. Por isso você precisa seguir o anjo, para que você não se arrependa aonde você vai, mas que você siga consciente que a presença está te levando para um lugar seguro. Segue o anjo. Ele foi seguindo. Aí a Bíblia diz que ele depara com esse portão de ferro que eu falei. E a Bíblia, a história vai dizer que esse portão de ferro precisava de 20 homens para abrir esse portão de ferro. De tão pesado que ele era. Mas ele estava seguindo a presença. E a presença abre porta que 20 homens não conseguem abrir. Quando ele está se aproximando do portão, a Bíblia diz que o portão abriu sozinho. Eu vim declarar sobre a sua vida. Se você se conectar ao anjo, à presença, ao Senhor, tem portas que você está tentando há muito tempo. Elas vão se abrir sem você pôr a mão, sem ser a força do seu braço, sem ser seu intelecto. A presença vai te abrir essa porta. Eu vim declarar sobre a sua vida. Hoje é terça profética. Eu sei que tem gente aqui que está chorando porque tem portas que estão fechadas. Tem gente que está fazendo oração específica, que está no propósito do Instagram, da televisão, está doido para chegar sexta-feira na vigília, porque precisa de algumas intervenções, precisa de algumas ações específicas, porque parece que está trancado, o portão de ferro está pesado, você tenta e não consegue. Mas eu vim te dizer, confia na presença, porque a presença cura o que você não consegue, a presença convence juiz que você não consegue, a presença restaura casamento que você não consegue, a presença traz filho de volta que você não consegue. Acredite, tem portão se abrindo para você. Quando o portão abriu, a Bíblia diz que Pedro sai. E a Bíblia vai dizer assim, e ele não sabe se ele está tendo uma visão, se é um sonho. Ele começa a relatar dizendo assim, e eu estava fora de si. Eu não sabia se realmente era real, se era verdadeiro. O que estava acontecendo, se eu estava sonhando ou se eu estava tendo uma visão. Mas quando eu saí, eu caí em si e disse, verdadeiramente foi Deus que me livrou. Dá um beliscãozinho assim no bracinho, dá. Fala assim, você não está sonhando, vai acontecer. Profetiza para 3 pessoas, vai acontecer. Tem gente que vai achar que é sonho, tem gente que não vai acreditar, mas você vai dizer, foi Deus que fez. Verdadeiramente Deus visitou minha casa, Deus visitou meu ministério, verdadeiramente Deus visitou meu coração, visitou meu trabalho, Deus visitou o meu filho, Deus visitou e o milagre aconteceu. A visita de Deus vai chegar na sua vida, meu irmão. E aqui é o grande perigo, porque é quando eu recebo o milagre. Porque quando eu recebo o milagre, é aqui que muita gente se perde. É quando a bênção acontece, é quando a resposta vem, é quando o jejum é respondido. É quando as coisas que a gente estava debaixo de pressão se resolvem, pastor Felipe. É aqui que muita gente se perde. Porque agora Pedro estava livre. E sozinho.
Agora ele podia tomar a decisão: se eu continuar seguindo a Cristo, eles vão me prender de novo. Eu volto para esse lugar, para esse inferno que eu voltei, que eu estava. Eu vou seguir minha vida. Porque tem muita gente que pega um milagre aqui e não volta nunca mais. Nós estamos inúmeras vezes que a gente orou para milagre acontecer, um milagre veio, fizeram 1000 promessas para nós e nunca mais voltaram. Disseram um monte de coisa. Ora para mim que se acontecer isso, eu vou abençoar a obra. Se fizer isso, a senhora vai conhecer um crente de verdade. Eu vou dedicar minha vida inteira para a igreja. Nunca mais voltou, irmão. Porque pegou o milagre que Deus fez e usou para si. Só que Pedro não fez isso não. Quando ele saiu lá fora, a Bíblia diz que ele falou assim: eu vou lá na casa da Dona Maria, na Irmã Maria. Eu vou lá no grupo de pastoreio da Irmã Maria, porque é lá que as orações estavam sendo feitas por mim. Porque enquanto eu estava aqui, tinha muita gente orando por mim. Tinha muita gente de joelho para Deus abençoar a minha casa. Enquanto eu estava preso, eles não viram o que aconteceu. Porque Deus estava movimentando através da oração. E às vezes a gente não tem noção, Sueli. A gente ora aqui e a gente não sabe o que está acontecendo lá no mundo espiritual. A Irmã Maria e o grupo dela, a Rod, todo mundo orando, mas nem imaginavam o que estava acontecendo dentro daquela cadeia. Eles oravam, mas não sabiam o que Deus estava intervendo através da oração. Está parecido comigo e com você, que está aqui nessa terça profética, orando, pedindo, declarando, louvando, ministrando, recebendo a palavra, e não tem noção que o inferno está sendo quebrado, que cadeias estão sendo quebradas, que grilhões estão sendo decepados, que tem anjo com espada desembanhada, que tem porta sendo aberta, que tem família sendo restaurada, que tem gente saindo do CTI agora, que tem milagre acontecendo, sentença sendo batida em favor da sua vida. Enquanto você está aqui, tem milagre acontecendo através da oração. Eu não estou vendo, mas Deus está fazendo. O laço está sendo quebrado, o arco está sendo quebrado, a lança está sendo decepada, o carro de ferro, as rodas estão sendo arrancadas, porque o Deus da guerra está dizendo: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Eu vou lá, eu vou contar para ela o que está acontecendo. Aí a Bíblia diz que ela chegou na casa da Dona Maria e começou a bater lá. E a porta não abriu. E a Bíblia diz que ele continuou batendo. E a porta não abriu. Engraçado que a porta de ferro abriu sozinha. E a porta de madeira agora da casa da Dona Maria, ele está tendo que bater e a porta não abre. Porque tem portas que o sobrenatural vai abrir para a gente, mas tem outras que a gente vai ter que perseverar em bater. Se não bater, abrir hoje, eu vou continuar orando até ela abrir. Se ela não bater, amanhã eu vou continuar orando até ela abrir. Porque uma coisa eu sei, que Ele pode abrir instantaneamente, agora, instantâneo, sobrenatural, nesse culto. Deus pode agir agora. Tem gente que sai agora com milagre, com porta aberta, mas tem gente que vai ter que continuar orando, que vai ter que passar pelo processo, que vai ter que continuar pedindo. Aí a Bíblia diz que ele continuou abrindo. Aí Rod chegou, e eu vou orar para Deus dar 70 Rod na sua vida. Recebe aí 70 Rod na sua vida, em nome de Jesus. O que é Rod, Leleco? Rod é gente que celebra com a nossa vitória, que fica feliz quando a porta abre para a gente.
que fica alegre quando a gente sai da prisão, que fica alegre quando Deus responde milagre na nossa história. A Bíblia diz que ele está batendo, Rod viu ele e correu de tanta felicidade. Ela saiu correndo e disse assim: é Pedro que está lá. Pedro saiu da prisão. As irmãs Maria, estava tudo lá, falou: você está doida? Como é que pode? Não é ele não. É ele, eu estou dizendo, é ele, gente, eu vi ele. Na insistência, não é o anjo dele. Porque tem gente que prefere acreditar em crentice do que Deus respondeu sua oração. Você acredita que tem gente que ora e não acredita na oração que ele está orando? Você acredita que tem gente que dobra o joelho, ora, mas ela mesma não acredita que vai acontecer? Porque, pastora Natália, se Rod chega lá e fala assim: ó, é Pedro que está ali e eu estou orando, cadê ele? Sim ou não, irmãos? Se eu estou orando, eu acredito que vai acontecer. Mas se eu oro e não acredito, mas Deus não precisa de muita gente orar não. Se um só acreditar, Ele faz o inferno tremer. Se um só acreditar, Ele faz o céu descer, meu irmão. Então não precisa de preocupar se tem muita gente orando para você não. Se só você estiver orando com fé, o anjo vai descer, a luz vai resplandecer, as cadeias vão quebrar, a porta vai abrir e o milagre vai acontecer. Ela voltou e falou: é ele. Elas resolveram abrir. E ele continuando a bater. E eu vim profetizar: continue batendo, que a hora a porta vai abrir. E quando abriram, se maravilharam, porque Pedro estava no culto da vitória naquela casa. Fica de pé, meu irmão. Eu quero declarar sobre a sua vida que como Pedro, que como aquelas irmãs que estavam orando e depararam diante de Pedro, diante do milagre e da resposta da oração, eu vim declarar nessa terça profética: tem resposta de Deus chegando para você. Se o portão de ferro não abrir sozinho, a sua insistência vai fazer a porta abrir para você. Eu acredito que Deus abre no sobrenatural, mas eu acredito que Deus também atua na nossa insistência e na nossa perseverança. Tanto no sobrenatural quanto na perseverança, Deus vai operar na sua vida, Deus vai operar na sua causa, na situação que você está. Mas uma coisa eu vim te dizer: o tempo de Herodes acaba hoje. A oração vai prevalecer e Herodes vai perder essa guerra, porque essa igreja se posicionou. O posicionamento em oração vai fazer a espada de Herodes se acabar e a vitória ser decretada na sua vida. Queridos, queria que você colocasse as mãos no seu coração. Pastora Rosângela, eu fiquei pensando, sabe, no outro dia Pedro ia ser apresentado para Herodes. Eu fiquei pensando uma coisa: Herodes chamando assim: chama Pedro, porque nós vamos apresentar ele na festa. E a notícia se espalha: Pedro não está aqui. Como? Tinha 4 quaternos de soldado. Eu coloquei ele preso diante de 2 soldados. Como que ele não está aqui? Ninguém sabe explicar. E a capa dele? Ele levou. E a sandália? Ele levou. A túnica? Levou também. Falou alguma coisa? Não. Que mensagem é essa que ele deixou? Se ele não deixou nada para trás, uma mensagem foi proclamada naquele dia: para o caminho de Herodes eu não volto nunca mais. Eu vim declarar sobre a sua vida que para o caminho de Herodes você não volta mais.
Herodes sabia que um dia um desses também sumiu. Procuraram ele no sepulcro e não encontraram, mas tinha uma mensagem em cima do túmulo, um lenço dobrado. E o lenço dobrado só dizia uma coisa, tinha uma mensagem proclamada com o lenço dobrado. Sabe qual que era? Eu fui, mas eu vou voltar. Porque o costume dos judeus, todas as vezes que saísse da mesa e deixasse um lenço dobrado, era dizendo: eu fui, mas eu volto. E eu vim dizer para você que esse que desapareceu e deixou esse lenço dobrado é Jesus Cristo. Ele foi, mas ele ressuscitou o terceiro dia. Mas a promessa dele é: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, mas credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu não vos teria dito: eu vou, mas eu vou voltar, para que vós também estejais aonde eu estou. Eu acredito que ele vai voltar. E até que ele venha, eu não vou parar de orar, porque a espada de Herodes não vai prevalecer. A espada de Herodes não tem poder sobre essa igreja. Essa igreja, ela ora. Essa igreja dobra os seus joelhos. Essa igreja jejua. Essa igreja madruga. Essa igreja descobriu a senha do céu. O segredo é de joelhos dobrados que o nosso milagre vem. Pastor, mas eu estou muito perseguido. Continue. E a igreja continuava. Pastor, mas Herodes está maltratando. Continua. A igreja continuava. Enquanto você continuar levando essa semente, andando e chorando, certamente você vai voltar com os seixos da mão. O segredo é: chorar, pode chorar. Você só não pode parar de andar. Você só não pode parar de caminhar. Continue, 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 continue. A sua perseverança vai fazer um milagre acontecer. Queria que você fechasse seus olhos agora. Talvez eu estou pregando para alguém aqui hoje que precisa desse céu se olhar para baixo, que precisa desse anjo descer, porque só você sabe o que você está enfrentando com Herodes. Só você sabe do tamanho da perseguição que está sobre a sua vida. Só você sabe às vezes das feridas, das batidas que Herodes tem dado em você. Mas que bom que você decidiu continuar. Você está aqui na terça profética, e Deus preparou esse culto para te renovar, para te restaurar, para quebrar as cadeias que te prendem, para abrir os portões de ferro, para te pôr lá do lado de fora cantando o hino da vitória. Se você precisa dessa intervenção do céu, se você precisa desse resplandecer de luz sobre a sua casa, sobre a sua vida, sai do seu lugar. Eu quero orar por você aqui hoje.